Fala pessoal, vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo sobre nacionalidade e hoje nós vamos para a nacionalidade parte 4. Lembrando que nas aulas passadas nós falamos sobre brasileiro nato, brasileiro naturalizado, tipos de naturalização, ordinária, extraordinária, especial e provisória. E hoje nós vamos entrar em temas finais sobre nacionalidade. Então pega o caderno, pega a Constituição e vamos dar a continuidade. Bota no caderno, nacionalidade. Nacionalidade, parte 4. O que nós vamos tratar aqui? Nós vamos iniciar essa parte sobre nacionalidade a partir do artigo 12, parágrafo 1º. Nós falamos em aulas antecedentes sobre o artigo 12, inciso 1, inciso 2. Agora nós vamos entrar nos parágrafos. Pega lá, artigo 12, parágrafo 1º. O artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, ele trata de um negocinho chamado Tratado de Reciprocidade. Então, Tratado de Reciprocidade. O que é isso? O que é esse Tratado de Reciprocidade? Esse Tratado de Reciprocidade é entre brasileiro e português. Como é que é isso? Pessoal, os portugueses com residência no território nacional, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros lá em Portugal, esses portugueses terão os direitos dos brasileiros. Então, os portugueses com residência no território nacional terão os mesmos direitos dos brasileiros. É isso que você vai encontrar no artigo 12, parágrafo 1º. Só que muita atenção. Por quê? Porque a Constituição ela foi genérica. Como assim ela foi genérica? Ela colocou lá, serão atribuídos os direitos dos brasileiros. Então, os portugueses com residência no território nacional terão os direitos dos brasileiros. Por que eu digo que a Constituição foi genérica? Porque ela não especificou qual tipo de brasileiro. Existem dois tipos, o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Então ela falou o gênero, mas não delimitou a espécie desse gênero. Meus amigos, eu quero aqui suscitar na cabeça dos senhores um questionamento. Quais seriam os direitos que gozam esses portugueses? Será que seriam os direitos de brasileiro nato ou direitos de brasileiro naturalizado? Porque é importante saber essa distinção. Se for de nato, então quer dizer que um português com residência aqui pode ser presidente da República, será? Ou é de naturalizado? Então é esse o X da questão. Vamos lá, para solucionar. Quais são os direitos atribuídos aos portugueses com residência no território nacional, havendo reciprocidade em favor de brasileiro? A doutrina nos ensina que são os direitos dos brasileiros naturalizados e não de brasileiros natos, porque continuam sendo estrangeiros. Inclusive, o fato de haver reciprocidade ainda não significa que já são naturalizados. Para isso é necessário passar por um daqueles procedimentos que nós falamos na aula passada, ou especial, ou ordinária, extraordinária, ou provisória, como nós vimos na aula passada. No caso de ser português, então ele é originário de país de língua portuguesa, a presunção é essa. Se ele é originário de país de língua portuguesa, a naturalização ordinária, onde só se exige para ele 1 ano de residência ininterrupto e idoneidade moral, nos termos do artigo 12, inciso 2, a linha A. Bom, então, meus amigos, voltando ao artigo 12, parágrafo 1º. Aos portugueses com residência aqui no território nacional, residência permanente, eles, havendo reciprocidade, eles terão os direitos dos brasileiros. Que brasileiros são esses? Brasileiros naturalizados. Perfeito? Bom, vamos agora ao parágrafo 2º, artigo 12, parágrafo 2º. Me acompanhe aqui. Artigo 12, parágrafo 2º.
O artigo 12, parágrafo 2º, diz que a lei não pode estabelecer distinções entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Então, a lei não cria diferença entre brasileiro nato e naturalizado. A lei não pode criar distinções entre brasileiro nato e naturalizado. Bom, meus amigos, se a lei não pode estabelecer distinções e ainda há pouco eu disse que existem distinções, quando que eu falei ainda há pouco? Quando eu disse se for de brasileiro nato não pode ser presidente da República, então se for de brasileiro naturalizado não vai poder ser presidente da República, isso é uma distinção. A lei não pode criar essa distinção, é o que diz a Constituição, artigo 12, parágrafo 2º. Mas há distinções. Então, quem cria essa distinção, quem cria essa diferença, é o próprio texto constitucional. Então, a diferença é criada pelo texto constitucional. E aqui nós vamos a alguns exemplos dessas distinções. Exemplos. Primeiro, artigo 5º, inciso 51. Artigo 5º, inciso 51. O que eu tenho no artigo 5º, inciso 51? Eu tenho lá a extradição. Extradição. E o que é importante do artigo 5º, inciso 51? É que no tocante à extradição, a regra é que brasileiro nato não é extraditado, somente o naturalizado. Mas muita atenção que nós vamos esmiuçar um pouquinho mais esse tema, tá? Porque é tecnicamente errôneo falar que o nato jamais é extraditado, porque existem duas espécies de extradição, extradição ativa e extradição passiva. Então, se eu digo que o nato jamais será extraditado, eu estou generalizando e encobrindo as espécies que existem de extradição. Então, por isso que eu falei, em regra, o nato não é extraditado. O brasileiro nato. E o naturalizado ele pode ser extraditado em duas situações que nós vamos aprender já já. Beleza? Bom, meus amigos, vamos lá. Artigo 5º, inciso 51. Brasileiro nato. Brasileiro nato. E brasileiro naturalizado. Extradição, brasileiro nato e naturalizado. Brasileiro nato. Ativa. O que é ativa? Extradição ativa e extradição passiva. O que é a extradição ativa? Extradição ativa, o Brasil solicita. E a passiva, o Brasil entrega. Então, olha lá, extradição de brasileiro nato ativa, extradição de brasileiro nato passiva. O que é a extradição de brasileiro nato ativa? O Brasil solicita. O Brasil, por favor, tem um brasileiro nato aí, nesse país. Devolve ele para cá. O Brasil está solicitando que o brasileiro nato, que está no país estrangeiro, seja enviado para cá. Ativa. Passiva, o Brasil concede. O Brasil entrega. Imagina que um brasileiro nato pratica um crime num território estrangeiro e o território estrangeiro solicita do Brasil a extradição desse brasileiro nato. Então seria o Brasil entregando essa pessoa ao país estrangeiro. Tá? Então, extradição de brasileiro nato ativa. Brasil solicita. É possível. Extradição de brasileiro nato passiva. O Brasil entrega. Não é possível. Muita atenção a essa distinção. Por isso que eu disse ainda há pouco que é tecnicamente errôneo dizer que a extradição jamais é concedida de brasileiro nato.
Por quê? Volto a frisar, porque extradição é um gênero que tem duas espécies, ativa e passiva. Beleza? A ativa é possível termos a extradição, que é o Brasil solicitando que alguém venha para cá. Esse alguém, brasileiro nato. E a passiva, o Brasil entregar um brasileiro nato? Não. Para ser julgado em um território estrangeiro? Não. Beleza? E agora, extradição de brasileiro naturalizado. É possível em duas situações. É possível em duas situações. Quais são essas situações? Primeira, crime comum. Crime comum. Só que tem um detalhe para esse crime comum. Esse crime comum tem que ter sido praticado antes da naturalização. Então, crime comum antes da naturalização. Como assim, professor? Foca aqui. Imagina que em 2009, crime. Aí, em 2010, naturalização. Em 2012, condenação. Acompanha aqui na linha do tempo. 2009, crime. 2010, naturalização. 2012, condenação. É possível que esse brasileiro naturalizado seja extraditado? Sim, é plenamente possível, porque o crime foi praticado antes da naturalização. Agora, meus amigos, foca aqui. Se o crime fosse praticado em 2011, crime comum, um homicídio, fosse praticado em 2011, poderia esse naturalizado ser extraditado? Não, porque o crime comum não foi praticado antes da naturalização, mas sim após a naturalização. Perfeito? Eu disse que são duas situações em que é possível a extradição de brasileiro naturalizado. Segunda, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. É possível se extraditar um brasileiro naturalizado em duas situações? Primeira, crime comum praticado antes da naturalização. Segunda, se ele estiver envolvido com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Beleza? E de hoje nós vamos extrair tudo isso do artigo 5º, inciso 51. Beleza? Essa é a primeira diferença que nós temos entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Lembrando que eu comecei esse trecho da nossa aula falando que a lei não pode estabelecer distinções entre brasileiro nato e naturalizado, mas a Constituição pode. Estou citando exemplos. Primeiro exemplo, extradição. Vamos a outros. Outro exemplo. Artigo 222 da Constituição. E o que é o artigo 222? Vai lá para o final da Constituição. Aquela área escura da Constituição, né? É interessante que a parte final da Constituição, poucos são os que leem, mas tem muitas coisas que são de extrema relevância para concursos e provas afins. Vamos lá. O artigo 222, ele diz isso aqui, ó. A propriedade de empresa jornalística, de radiodifusão sonora, de sons e imagens, a propriedade de empresa jornalística, de radiodifusão sonora, de sons e imagens, ela é privativa de brasileiro nato. Então, a propriedade dessa empresa, privativa de brasileiro nato. Agora, o detalhe é o seguinte, anota isso no teu caderno. O detalhe é o seguinte, ou bem grande no teu caderno, ou naturalizado
há mais de 10 anos. Então, o artigo 222 vai nos ensinar que a propriedade dessas empresas que eu mencionei pode ser de nato ou naturalizado. Só que o naturalizado tem que ter mais de 10 anos de naturalização. Perfeito, meus amigos? Isso é uma segunda distinção feita pela Constituição entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Bom, um detalhe aqui, um detalhe importante, já que nós falamos sobre extradição, vamos aqui colocar um detalhe. O detalhe é o artigo 5º, inciso 52 da Constituição. Detalhe importante, não se trata propriamente de uma distinção entre brasileiro nato e naturalizado, entretanto, já que estamos falando sobre extradição aqui, eu coloco esse detalhe importante. Anota aí no teu caderno. O Brasil não extradita. O Brasil não extradita estrangeiro. O Brasil não extradita estrangeiro. Estrangeiro. Então perceba rapidinho. É um dispositivo constitucional elencado a título de direito fundamental que sequer guarda relação ao brasileiro. Então é um dispositivo da nossa Constituição brasileira, Constituição da República Federativa do Brasil, que sequer traz um direito propriamente para o cidadão brasileiro. É um direito fundamental concedido para os estrangeiros. Isso denota uma característica dos direitos fundamentais que nós vamos aprender muito mais lá na frente, que é a universalidade. Os direitos fundamentais são para todos, independente da origem, da raça, do cor, do sexo, da nacionalidade, são para todos. E faz jus a isso, a essa característica da universalidade dos direitos fundamentais, o artigo 552, onde diz, voltando, que o Brasil não extradita estrangeiro em caso de crime político ou de opinião. Beleza? Então, dê uma lida nesse artigo 552 que você vai perceber tudo isso que eu estou falando. A característica dos direitos fundamentais da universalidade. Beleza? Pois bem, meus amigos, já que estamos tratando desse tema de distinção entre brasileiro nato e naturalizado, falamos aqui da extradição, falamos da propriedade de empresa, de jornalística, de radiodifusão sonora, sons e imagens, brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Falamos que o Brasil não extradita o estrangeiro em duas situações. Vamos agora falar propriamente conceituar o que é extradição e o que é alguns outros institutos que se assemelham à extradição, que se parecem com extradição. Vamos falar sobre isso. Então, da extradição. Meus amigos, esse assunto extradição, fora os dispositivos que eu coloquei na Constituição, você vai encontrar no artigo 81 da Lei 13.445 de 2017. Essa lei, ela já é conhecida por nós. Falei muito dessa lei na aula passada, que é o Estatuto do Estrangeiro. Inclusive, é essa lei que define o que é naturalização especial e naturalização provisória. Essas duas espécies de naturalização não estão no texto da Constituição, estão na lei. Beleza? O que seria extradição? O que seria extradição? Anote aí no seu caderno. Anote aí no seu caderno. Extradição. Extradição é uma medida de cooperação. Extradição é uma medida de cooperação entre o Estado brasileiro. Extradição é uma medida de cooperação entre o Estado brasileiro e outro Estado, Estado brasileiro e outro Estado,
Lembrando que esse outro estado não é estado membro da federação aqui, é um outro estado soberano, tá? Então coloca aí para não ter qualquer dúvida. E outro estado soberano. Então é uma medida de cooperação entre Estado brasileiro e outro estado soberano, consistente na solicitação ou entrega de indivíduo sobre o qual recaia condenação criminal definitiva ou para os fins de instrução processual penal. Vou repetir. É medida de cooperação entre Estado brasileiro e outro Estado soberano e outro Estado, consistente na solicitação ou na entrega. Solicitação seria o quê? Ativa. Entrega seria o quê? Passiva. Na solicitação ou entrega de indivíduo sobre o qual recaia condenação criminal definitiva ou para os fins de instrução processual penal. Tá? Um detalhe quanto a isso. Aqui dentro da extradição, coloque aí, detalhe. É que, coloca aí, para a extradição não é pressuposto que o indivíduo tenha praticado qualquer crime no território que o entrega. Então, se tem um estrangeiro foragido aqui, porque praticou um crime no seu país e veio foragido para cá, e esse país solicita a extradição do Brasil, esse estrangeiro nada fez aqui. Para o Brasil extraditá-lo, não pressupõe que ele tenha cometido algum crime aqui. É irrelevante. Basta que haja solicitação. Tá claro? E aí há um procedimento lógico. Por exemplo, para o Brasil extraditar, não vai poder ter penas perpétuas, pena de morte. Então, há uma série de requisitos que vocês poderão ainda visualizá-los com mais profundidade, caso queiram, porque para a prova não venha a ser tão relevante, lendo o próprio incisos e parágrafos do artigo 81. Beleza, pessoal? Beleza. Extradição foi. Tem um outro instituto que se assemelha um pouco com a extradição, mas não é extradição, é expulsão. Então vamos falar sobre isso. Da extradição, da expulsão. A expulsão está lá no artigo 54 da Lei 13.445 de 2017. E o que vem a ser a expulsão? Coloca aí, meu amigo. Coloca aí no seu caderno. Artigo 54, Lei 13.445. Expulsão. A expulsão, ela consiste em retirada compulsória. É uma medida administrativa. Então, coloca aí. É uma medida administrativa de retirada compulsória. Retirada compulsória do indivíduo, migrante ou visitante. Retirada compulsória do indivíduo, migrante ou visitante do território nacional. Então, expulsão é uma medida administrativa de retirada compulsória do indivíduo, migrante ou visitante do território nacional, conjugada, e aqui entra um grande detalhe que vai distinguir a expulsão da deportação, essa conjugação, conjugada
com a impossibilidade de retorno por prazo determinado. Conjugada com a impossibilidade de retorno por um prazo determinado. Então, repetindo. O que é expulsão? Expulsão é um procedimento administrativo, na verdade, uma medida administrativa que consiste na retirada compulsória do indivíduo, conjugada com um prazo de impossibilidade de retorno. Um prazo determinado de impossibilidade de retorno. Isso é expulsão. O detalhe é que se você for se aprofundar nos incisos e nos parágrafos do artigo 54, é que para a expulsão, anote aí, o detalhe é que para a expulsão pressupõe a prática de crime no território nacional. Então, para a expulsão pressupõe a prática de crime. Extradição pressupõe a prática de crime? Não. Expulsão pressupõe a prática de crime? Sim, pressupõe. E aí, a Lei 13.445 de 2017 vai definir alguns crimes, como, por exemplo, genocídio, crime contra a humanidade. Beleza, meus amigos? O que eu quero que vocês guardem? Extradição, medida de cooperação. Medida de cooperação. Dois países, ou seja, dois entes soberanos. Beleza. Extradição foi, expulsão é uma medida administrativa de retirada compulsória do migrante ou visitante conjugada com um prazo determinado e pressupõe na expulsão a prática de crime. Por fim, extradição, expulsão e agora deportação. Deportação. A deportação vocês vão encontrar no artigo 50 da Lei 13.445 de 2017. Pessoal, pelo amor de Deus, todos esses dispositivos que eu estou mencionando aqui, sem exceção, eu quero que vocês leiam. É a tarefa de casa de vocês. Tá claro? Então, tarefa de casa. Lê todos os dispositivos que o professor está mencionando. Procura. Ah, professor, não tem um VAD. Vai ver na internet. Tá? Para estar assistindo isso aqui, tu tem que ter internet. Então, se tem internet, tu consegue buscar esses dispositivos. Beleza? Então, vamos lá. Deportação, artigo 50. O que é deportação, meus amigos? O que é isso? Vamos lá. Anota aí. Deportação. Anota aí. Consiste em procedimento administrativo. De retirada compulsória de indivíduo que se encontre em situação migratória, irregular no território nacional. Retirada compulsória de indivíduo que se encontra em situação migratória irregular no território nacional. Meus amigos, essa pessoa não praticou qualquer crime. Ele só está de maneira irregular. Como, por exemplo, passaporte vencido. Expirou o prazo do seu passaporte, então a partir desse momento ele está de forma irregular. Então seria isso a deportação? Seria a retirada compulsória dessa pessoa que está em território de forma irregular. Tá claro? Agora, foca aqui. Por quê? Vou te trazer uma pergunta de concurso. Vem cá. Vou te trazer uma pergunta de concurso. Olha só. Eu vou botar as alternativas. E você vai me dizer qual é a resposta. Extradição.
expulsão, deportação, notificação, não sei. Tá aí as alternativas da nossa pergunta. Olha a pergunta, foca aqui. O indivíduo que se encontra em situação migratória irregular no território nacional, ele será. O indivíduo que se encontra em situação migratória irregular no território nacional, ele será extraditado, expulso, deportado, notificado ou não sei. E aí, meus amigos? O que você marcaria? Pergunta de novo. O indivíduo que se encontra em situação migratória irregular, ele será o quê? Gabarito. Notificado. Como é que é, professor? Não é deportado? Meus amigos, é isso que a banca quer que você pense. Olha só. Você está fazendo a prova e vá por mim. Diante de uma pergunta como essa que eu fiz, 1000 cairão à tua direita, 2000 à tua esquerda, mas tu não cairás. Tá claro? Tu vai rir na cara do inimigo diante de uma pergunta dessa. Por quê? Porque eu vou te falar o detalhe. Eu vou te falar sobre o pressuposto para que haja deportação. E a questão está te pedindo isso, esse pressuposto. A deportação, ela não é a medida imediatista. A deportação, ela só pode ser realizada se antes houver prévia notificação. Isso está na lei. Está lá no artigo 50, parágrafo 1º, conjugado com o parágrafo 3º da Lei 13.445 de 2017. Vamos ao detalhe. Então anota aí o detalhe. Estudar é bom demais, não é não? Demais. O detalhe, podemos colocar aqui, artigo 50, parágrafo 1º, conjugado com o parágrafo 3º da lei. Que lei? 13.445 de 2017. Vamos lá, meus amigos. Anote aí. Anote aí. O indivíduo, detalhe, anota aí. O indivíduo deverá ser notificado. O indivíduo deverá ser notificado pessoalmente sobre a sua situação migratória irregular. O indivíduo deverá ser notificado pessoalmente sobre a sua situação migratória irregular. Então seria, o Estado tem que procurar esse indivíduo que está de maneira irregular e dizer, olha, você está irregular. Então, o indivíduo deve ser notificado pessoalmente sobre a sua situação migratória irregular para saná-la, então notificação para saná-la no prazo não inferior a 60 dias. A banca, ela é maliciosa. Ela vai botar o quê? No prazo de 60 dias. Errado. É no prazo não inferior. Então, o prazo mínimo é 60. Pode ser 70, 80, 90, 100? Pode. Não pode ser, é inferior a 60. E tem mais um detalhe. Continuando. No prazo não inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período. E aí a lei foi silente na quantidade de vezes que é possível essa prorrogação. Silente quer dizer que ela foi silenciosa, ela foi omissa na quantidade de vezes que é possível essa prorrogação. Beleza? Então, prazo não inferior a 60 dias, podendo, prorrogação por igual período. Tá. E aí nós entramos agora no parágrafo 3º. Bota um ponto aí, ponto seguido. Escreva aí. Não regularizada a situação.
não sendo regularizada a situação, aí sim poderá ser efetivada a deportação. Muito bem, meus amigos? Bom, com isso nós tratamos sobre extradição, expulsão, deportação. Extradição, expulsão e deportação. Beleza? Tá, artigo 12, parágrafo 1º, 12, parágrafo 2º, e agora vamos ao 12, parágrafo 3º. O artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, ele trata dos cargos, privativos de brasileiro nato. Trata dos cargos privativos de brasileiro nato. Se você observar o artigo 12, parágrafo 3º, vai ter 7 incisos. Então, significa que são 7 cargos. Na verdade, até mais de 7 cargos. Vamos a eles. Você vai guardar isso aqui. Apenas um mnemônico para te ajudar a lembrar do artigo 12, parágrafo 3º. Olha só. PPP-MI-COM. Para aqui. PPP-MI-COM. Cargos privativos de brasileiro nato. PPP-MI-COM. Para aqui. Tem gente que chama de mp3.com. Como assim mp3.com? Porque tem um M, tem 3P com C-O-M. Então tem gente que adota dessa forma. Só que a maneira que eu coloquei aqui no quadro, PPP-MI-COM, está na ordem dos incisos da Constituição, ó, do artigo 12, parágrafo 3º, do inciso 1 a 7. E quais são esses cargos? Anote aí, o primeiro P. Presidente e vice-presidente da República. Presidente e vice-presidente da República. Segundo P. Presidente da Câmara dos Deputados. Terceiro P, presidente do Senado. Perceba que eu disse presidente da Câmara e presidente do Senado. Eu não falei que os vices. Então, vice da Câmara e vice do Senado não é privativo de brasileiro nato. O único vice privativo de brasileiro nato é o vice-presidente da República. Então foi PPP-MI, ministros do STF. Então, os 11 ministros que tem na Suprema Corte, segundo o artigo 101 da Constituição, são brasileiros natos, ministros do STF. Carreira diplomática, C, carreira diplomática. O, oficial das Forças Armadas, E por fim, meus amigos, por fim, M, o ministro do Estado da Defesa. Ministro do Estado da Defesa. São esses 7 cargos privativos de brasileiro nato. Perfeito? Professor, esse rol é um rol taxativo? Muita atenção a isso. Esse rol que eu mencionei é um rol exemplificativo. Isso significa que não estão no parágrafo 3º do artigo 12 todos os cargos que são privativos de brasileiro nato. Tá claro? Um exemplo. Artigo 89, inciso 7 da Constituição. O que eu tenho no artigo 89? Eu tenho lá tratando sobre o Conselho da República. É um órgão consultivo do Presidente da República. Órgão máximo de consulta do Presidente da República. Órgão superior de consulta, como coloca o artigo 89 caput. E dele participam, aí tem 7 incisos, lá no artigo 89. O último inciso, 6 cidadãos brasileiros natos.
Então, um outro cargo privativo de brasileiro nato que não se encontra no parágrafo 3º do artigo 12. Isso denota que o artigo 12, parágrafo 3º, é um rol exemplificativo. Beleza, meus amigos? Bom, vamos agora ao último parágrafo do artigo 12, que é o parágrafo 4º. Vamos a ele. Bota ali no canto. Dá pra pôr aqui. Artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. O artigo 12, parágrafo 4º, acompanha aqui, meus amigos, ele trata da perda do mandato, da perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade. Vamos lá. O artigo 12, parágrafo 4º, trata da perda da nacionalidade. Tá. E quem pode perder a nacionalidade? O brasileiro. Muita atenção ao que eu estou falando aqui. Se eu digo que é o brasileiro, significa que é tanto nato quanto naturalizado. Porque se eu digo que é brasileiro, estou dizendo que é o gênero. E quem pode perder? O brasileiro. Então, tanto você que está assistindo essa aula, que é brasileiro nato, fique atento. Você pode perder essa condição de brasileiro nato. Tá? O naturalizado. Naturalizado é óbvio. O artigo 12, parágrafo 4º, ele tem 2 incisos. Vamos falar do inciso 1. Então, trata da perda da nacionalidade, inciso 1. O inciso 1 é propriamente para brasileiro naturalizado. O inciso 1 do artigo 12, parágrafo 4º, é propriamente para o brasileiro naturalizado. E lá nesse inciso está escrito bem assim: será declarada a perda da naturalização quando tiver decisão judicial em razão de atividade nociva ao interesse nacional. Então, quando que o naturalizado perde a condição de brasileiro naturalizado? Perde por decisão judicial em razão de atividade nociva ao interesse nacional. Quando que o brasileiro naturalizado perde a condição de brasileiro naturalizado? Perde por decisão judicial em razão de atividade nociva ao interesse nacional. Então vamos lá. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 12, parágrafo 4º, inciso 1. Quando que perde? Esse caso trata do naturalizado. Quando que o naturalizado vai perder? Quando ele pratica um ato nocivo ao interesse nacional e por decisão judicial. Então, 2 elementos para que ele venha a perder. Beleza. Mas nós temos o inciso 2. Temos o inciso 2. Trata da perda da nacionalidade. Inciso 2 agora. Do brasileiro. Do brasileiro. O inciso 1, como eu botei, é propriamente para brasileiro naturalizado. E o inciso 2, do brasileiro. Então significa que serve para nato ou naturalizado. Tá claro? Nato ou naturalizado. Vamos botar aqui para cima. Olha só. Nato ou naturalizado. Quando que o nato ou naturalizado vão perder a condição de brasileiro? Quando conquistar outra nacionalidade. Isso aqui, ó. Isso aqui
regra. Quando que o brasileiro, seja nato ou seja naturalizado, vai perder a condição de brasileiro? Quando conquistar outra nacionalidade. Então, quando ele adquire outra nacionalidade, quando ele passa a ter outra nacionalidade, ele vai perder a condição de brasileiro, nato ou naturalizado. Meus amigos, para você nunca mais esquecer isso aqui. Olha só. Para você nunca mais esquecer essa questão no tocante à perda da nacionalidade. A nacionalidade, ela é tipo um relacionamento que um indivíduo tem com aquele Estado soberano. Como assim um relacionamento, professor? Qual é a regra dos relacionamentos? Vamos trabalhar com as regras do relacionamento. As regras do relacionamento é, se eu tenho uma namorada, e aí eu adquiro outra namorada, o que vai acontecer com a que eu tinha? Muito bem, eu tinha. A mesma coisa é a nacionalidade. Se eu sou brasileiro, não importa se é nato ou naturalizado, se eu sou brasileiro e adquiro outra nacionalidade, o que vai acontecer com a que eu tinha? Perdi. Por isso que eu digo que a nacionalidade é como um relacionamento. Se você tem uma namorada, adquirir outra, o que acontece com a que você tinha? Pois bem, você tinha. Agora, se você é brasileiro, não importa se nato ou naturalizado, mas adquire uma outra nacionalidade, o que acontece com a brasileira? Perdeu. Mesma lógica. Beleza? Isso é regra. Mas toda regra comporta exceção. Vamos falar da exceção. Então, regra, exceção. A exceção, quando a conquista da nova nacionalidade quando a conquista da nova nacionalidade não é por ato volitivo. Não é por ato volitivo. O que é isso? Quando a conquista dessa nova nacionalidade não depende da minha vontade. Não depende da minha vontade. E aí a Constituição dá o exemplo, ou os exemplos, são dois, de situações em que você vai adquirir outra nacionalidade, mas ainda assim você vai conseguir manter a nacionalidade brasileira. Tá claro? Então vamos lá. Regra, adquiriu outra, perde. Exceção, quando a aquisição da nova não deriva da minha vontade. E aí nós temos a primeira situação. Nós temos a primeira situação. Exemplo. Primeira situação. Que está lá no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha A e B. Então, vou botar conforme está aí na Constituição. A linha A. Olha lá. Vem aqui comigo. Imagina que um italiano. Então, o italiano vem da Itália aqui para o Brasil. No Brasil, ele conhece uma brasileira e aí tem um filho com uma brasileira aqui no Brasil. Pessoal, qual a nacionalidade dessa criança? Brasileiro nato. Nato. Tá. Só que a Itália adota o critério ius sanguinis. Significa que filho de italiano, italiano é. Beleza. O italiano pega a esposa e o filho e vão para a Itália. O que a Itália faz? A Itália reconhece ao filho desse italiano a nacionalidade originária. Então, não é um ato volitivo, não é um ato que depende da vontade. Eu falei isso para vocês na nossa primeira aula, que a nacionalidade originária é aquela que é um fator natural. Então, se a Itália reconhece que filho de italiano, italiano é,
esse brasileiro nato, que nasceu aqui, é filho de italiana e de brasileira, quando ele for para a Itália faz o quê? Vai reconhecê-lo como italiano nato. É um caso de dupla nacionalidade. Pode ter um brasileiro dupla nacionalidade sem problema algum, desde que essa segunda nacionalidade seja originária. Nessa situação que eu estou ilustrando, beleza? Então, a linha A, quando o país estrangeiro reconhece a nacionalidade originária. Ao brasileiro. Então não é caso de uma originária e uma secundária, é caso de duas originárias. Beleza? A aquisição dessa outra não é um ato volitivo, é um fator natural. Por isso é originária. Segunda situação. Quando o país estrangeiro coloca a naturalização como imposição para o exercício de direitos. O que é isso? A doutrina cita muito o exemplo com um jogador de futebol. Então, o jogador de futebol, para que ele exerça o seu trabalho em um determinado país, aí o país exige que ele se naturalize. Você só pode exercer direitos civis aqui se você se naturalizar. Então ele vai ter que se naturalizar. E já está uma questão interessante, que é da Anitta. A questão, né? Não propriamente a cantora. A Anitta viaja, eu vou trazer, na próxima aula nós vamos fazer uma bateria de questões aqui. E eu vou trazer essa questão da Anitta. Olha lá. Anitta é design de moda e é convidada por uma grife estrangeira a trabalhar nesse local. Beleza, Anitta é brasileira. Só que esse país estrangeiro impõe que para o exercício de direitos civis, Anitta se naturalize. Preocupada com o que vai acontecer caso ela venha a se naturalizar, ela consulta o advogado para que discorra sobre o assunto. Nesse caso, a Anitta vai perder a condição de brasileira dela? Não vai. Não vai perder. Por que não vai perder? Porque a naturalização é uma imposição a ela e não um ato da sua própria vontade. Então não vai perder. Tá claro? Pessoal, tudo isso que eu falei, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1 e 2. No inciso 2, a linha A e B. Regra, exceção. Perfeito? Vamos agora ao último detalhe sobre nacionalidade, que é o artigo. Então, muita atenção. Artigo 76 da lei. Olha a lei que vai aparecer de novo. 13.445 de 2017. Eu não preciso mais falar que essa lei é muito importante para o conteúdo de nacionalidade. Então, muita atenção, artigo 76 da lei 13.445 de 2017. Imagine a seguinte situação. Imagina eu, professor Netício Neto, eu vou para os Estados Unidos e aí me apaixono por esse país e desejo me naturalizar cidadão americano. Desejo me naturalizar um cidadão americano. Beleza. Verifico quais são os requisitos para minha naturalização.
e começo a recolher esses requisitos. Recolhi todos os requisitos, preenchi todos, me naturalizei. Me naturalizei cidadão americano. Perfeito. Ocorre que alguns anos depois eu quero voltar para o Brasil. Já deu o que tinha que dar nos Estados Unidos, eu quero voltar para o Brasil. Eu ingresso como aqui? Como cidadão estrangeiro, porque eu perdi a condição de brasileiro. Então sou estrangeiro, tá? Mas eu quero voltar a ser reconhecido brasileiro e não mais estrangeiro. Eu quero ficar aqui, eu quero passar o resto da minha vida aqui no Brasil, não quero mais voltar para os Estados Unidos. Eu posso readquirir a minha nacionalidade brasileira? O questionamento é esse. Então, uma vez que eu venha a perder a minha nacionalidade brasileira, eu posso readquiri-la? Isso, a resposta a isso é o artigo 76. Meus amigos, olha só. Uma vez perdida a nacionalidade brasileira, na forma do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, você vai ver isso no artigo 76, e a missão de casa é ler esses dispositivos. 12, parágrafo 4º, inciso 2. Então, perdida a nacionalidade, na forma do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, adquirir outra. Uma vez cessada a causa que gerou a perda, qual foi a causa no meu exemplo que gerou a perda? A minha naturalização nos Estados Unidos. Uma vez cessada essa causa, ou seja, uma vez que eu cancelar a minha naturalização nos Estados Unidos, eu vou ter a minha nacionalidade brasileira o quê? Readquirida. É isso que vai dizer o artigo 76. Uma vez cessada a causa que gerou a perda, a nacionalidade será readquirida. Readquirida, não é adquirida. Ou seja, não é nova nacionalidade, é uma reaquisição. Se é reaquisição, significa que eu já tinha, perdi e agora eu vou reaver. Perfeito, meus amigos. Beleza, esse é o detalhe final, artigo 76 da Lei 13.445 de 2017. Bom, eu espero que no tocante à nacionalidade não reste qualquer dúvida, mas para ainda ficarmos ainda mais conformados com tudo que aprendemos até aqui, no próximo encontro eu vou trazer questões sobre nacionalidade para nós discutirmos aqui sobre tudo que nós falamos. Beleza, meus amigos? Bom, foi muito bom estar aqui com vocês tratando desse assunto maravilhoso. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, pessoal!